Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez análise palpite do UFC Fight Night Abu Dhabi, Whittaker contra DRD, duelo muito importante que vai movimentar nessa categoria aí dos médios, né, até 8-4. Praticamente o vencedor dessa luta vai enfrentar ou o vencedor do Dricus du Plessis e Chimaev valendo o cinturão, ou o vencedor de Imavov e Caio Borralho, que lutarão em breve também. Então, duelo importante aí para o futuro da divisão, vamos seguir acompanhando. Um recado muito importante é que esse card começa 1h da tarde, no sábado, tá? É um horário diferente, mas é por causa do fuso horário de Abu Dhabi. Então, prestem atenção porque vai ser ali mais ou menos no horário do almoço aí. Vamos assistir aí um UFC almoçando, meu parceiro. E ó, uma novidade muito especial, galera. Se você curte e acompanha o meu trabalho, eu acabei de criar hoje, inclusive, um grupo 100% gratuito de esportes americanos. Lá você vai receber dicas e bilhetes prontos gratuitamente, tá? De todos os mercados de hóquei do gelo, beisebol, basquete e futebol americano, todos os esportes dos Estados Unidos, tá? Então é um mercado que eu já opero e trabalho há bastante tempo. Já até gravei alguns vídeos aqui alguns anos atrás, dicas de basquete e tudo mais, então eu tô voltando com esse grupo. Então vamos que vamos pra cima. A temporada da NBA e da NFL tá começando, tá? Beisebol tá rolando, hóquei no gelo vai voltar também, então a gente vai pegar bastante green, além de todo esse background que a gente traz no mundo da luta. Vamos que vamos analisar. Galera, primeiro palpite aqui vai ser o Martin Buday contra o Marcos Buchecha. E eu peguei, logo quando abriu a odd do Marcos Buchecha, eu enviei lá no grupo VIP pagando 1.50. Ela hoje já está na casa do 1.30, ela caiu 0.20. Então, lá no grupo VIP também eu opero, antes mandando bet de longo prazo, quando eu vejo que a odd está muito exagerada e a odd do Buchecha já caiu. Galera, o Marcos Buchecha, quem faz jiu-jitsu conhece, ele é o maior campeão de jiu-jitsu, tá? Em títulos da IBJJF, que é o órgão máximo. Ele é um cara muito bom, muito sólido. Ele tá chegando um pouco mais velho no UFC, ele migrou tarde para MMA, 35 anos, e deu um azar de ter assinado com o ONE. O ONE é conhecido por prender lutadores em contratos, tá? Isso é um fato. Infelizmente, o ONE não foi bom para ele, tanto no sentido do contrato, tanto no sentido do estilo de luta. E isso vai muito de encontro com a análise que eu vou justificar aqui de por que o Buchecha pode ganhar do Martin Buday. Galera, muita gente acha o boxe do Buchecha um pouco abaixo, e de fato porque ele vem do grappling e ele tem apenas 6 lutas de MMA. Mas também muita gente criticava ele no ONE por causa do gás. Só que tem uma diferença muito grande aqui. O Buchecha no ONE, ele lutava MMA num ringue. E o ringue é em cordas e não em grade. E isso afeta muito o jogo de grappling do Buchecha. Porque o Buchecha colocava para baixo e como era em corda, às vezes o cara saía do ringue e tinha que voltar no meio da luta. E isso muda tudo, galera. Muda tudo. Porque, por exemplo, agora no UFC, ele vai colocar um lutador para baixo e como é grade, ele consegue estabilizar a posição, ele consegue grampear, ele consegue trabalhar o clinch em caso do cara levantar da queda, e no ringue ele não tem essa possibilidade. Então, a gente vai ver um Buchecha estrategicamente muito mais confortável para estar lutando. Ele enfrenta um Martin Buday, que tem um cartel que engana bastante, porque você vê um cara que no UFC tem 6 vitórias e 1 derrota, só que foram 6 vitórias para caras que, assim, a gente tem que considerar. Lucas Brzezinski, que foi uma decisão dividida, e o Lucas Brzezinski é um cara bem abaixo. O Jake Collier e o Parisian são dois caras também que acho que nem estão no UFC mais. O Arlovski já aposentou. O Satya Baldiev era um cara que vinha do meio pesado, então esse cara deu muita sorte, o empresário dele é muito bom. É foda falar assim, o cara deu sorte, mas de fato os casamentos o privilegiaram um pouco, sim. E o Buchecha vai pegar pra mim um casamento bom, porque o Buday é um cara que não tem muita mobilidade. Ele é aquele pesadão que depende muito mais de soltar o seu próprio peso. Então eu gosto da vitória do Buchecha. Você pode considerar que o Buchecha vem do nível inferior do ONE, e o Buday já é um cara pelo menos testado no UFC com mais de 6 lutas. Mas, cara, a gente tá falando do maior campeão de jiu-jitsu do mundo, tá? Ele é o maior medalhista entre peso e absoluto. Então, vou botar fé no Buchecha. Acho que, como eu disse, ele já tem 35 anos, ele já não tem tempo para perder. Então, ele tem que ganhar, tá? E, é o sonho do cara, ele já deixou isso muito claro. Então, é um cara que vive para isso e vamos considerar essa vitória do Marcos Buchecha.
Próxima luta, Mohamed Raya contra o Steven Nguyen. Cara, esse Mohamed Raya é um cara que me trago bastante green porque eu tenho apostado contra ele, tá? Não gosto muito do estilo dele, acho que falta alguma coisa ali. Bom, é um cara que veio do UAE Warriors, né? Que é um evento mais ou menos assim. Tem alguns lutadores bons, mas no geral é um nível um pouco inferior. Bom, ele é um cara bem ok, assim, não tem nenhum ponto fora da curva que a gente pode sinalizar do jogo dele. Ele pega um Steven Nguyen, que assim, eu acredito que seja mais tarimbado que ele, mas é um cara que tem muitas falhas no seu jogo também. E eu acho que o Steven Nguyen tem vantagem aqui no casamento, tá? Porém, galera, tem duas coisas que eu gosto de sinalizar aqui. Ele, em todo esse card, ele é o único lutador que é do Emirados Árabes, tá? De todos os lutadores do card, ele é o único. E ele vai estar lutando em casa. Então, uma luta que vai pra decisão, alguma coisa assim, tem que tomar cuidado, tá? Como eu disse, ele é o único lutador, né, de fato do país, então ficaria com um pouco de medo. Então eu sinalizo aqui que o Steven Nguyen tem a vantagem no casamento. Eu acredito que ele é um lutador, inclusive no boxe dele é melhor, mas eu fico com um certo receio de uma luta que possa chegar a decisão, porque a gente já viu, principalmente em Abu Dhabi, alguns casos semelhantes. Então eu ficaria um pouco de medo, às vezes trabalhar num bingo, meia unidade, algo assim, por esse fator que eu tô trazendo, tá? Ibo Aslan contra Billy Elecana. Cara, essa luta ela tem muita chance de não chegar até o fim, porque são dois caras strikers. Ambos vêm de derrota sendo finalizado, tá? Ambos são da trocação e quando perderam foram colocados para baixo. O Ibo Aslan pelo Cutelaba e o Billy Elecana pelo Bodanguskov. Inclusive vai estar lutando no card daqui a pouco, quando a gente vai analisar ele. Cara, eu acho o Ibo Aslan mais tarimbado, tá? O Billy Elecana vem do LFA, é um cara canhoto perigoso. Porém, o Ibo Aslan, meu irmão, tava ganhando bem do Cutelaba ali, do nada foi arrefecendo, demonstrou ter um chão bem aquém ainda, tá? Do nível do UFC. Precisa demonstrar um pouco mais, né? Precisa demonstrar um pouco mais. Mas, essa luta sendo dois strikes, imaginando que não vá para baixo, acredito que nenhum dos dois iriam variar nisso, eu dou o cenário de favoritismo pro Ibo Aslan. É um cara que tem praticamente o dobro de lutas de MMA profissional do que o Elecana, apesar de inclusive ser mais novo do que o Elecana, o Ibo Aslan. Então, o meu palpite que eu considero mais certo é da luta não chegar até o fim. Eu acredito que um caia aqui, mas em quem seria o vencedor, eu me posiciono a favor do lutador turco, o Ibo Aslan aqui, tá bom? Próxima luta, galera. E lembrando, todas essas operações você consegue fazer na MMABet, QR Code está aqui em cima, tá? A partir de R$5. Lembrando, jogue com responsabilidade. Ou o link para você criar sua conta também está na descrição. Galera, Amanda Ribas contra Tabata Hit, uma luta entre duas brasileiras aqui do peso palha. A gente tem a Amanda Ribas talvez no seu pior momento da carreira, né? Ela nunca tinha chegado a ter 2 derrotas e ela acabou sendo finalizada pela Dern e perdeu para Ana Marrunas. A Amanda Ribas ela tem um jogo que a gente conhece bastante, né? Geralmente ela ganha ali da galera do pelotão do meio, mas quando ela vai enfrentar uma lutadora de nome, né? Uma Macy Berber, uma Ana Marrunas, ela dá uma arrefecida. É uma lutadora que, assim, já foi nocauteada algumas vezes. Já tem vitórias também. Ela foi a última lutadora a ganhar da Virna Jandiroba, por exemplo. Então, a gente não sabe qual Amanda Ribas vai entrar no octógono. Ela, na minha opinião, é uma lutadora muito irregular, porque tem vezes que ela performa muito acima e tem vezes que ela tem uma queda, meu irmão, que não tem explicação. Então, é uma lutadora difícil de se apostar, de maneira geral. Já a Tabata Hit vem de uma derrota que ela foi dominada 3 rounds para Yan Xiaonan, mas que não é demérito, né? Acredito que a chinesa é uma das porteiras aí dessa categoria, uma lutadora muito dura, que vem de derrota para Virna também, mas assim, propôs luta, foi uma luta boa de se assistir. A Tabata Hit, ela vem assim de uma sequência melhor, né? No UFC as derrotas dela foram para Yan Xiaonan, a Lu Bigodines uma luta muito parelha, que foi para decisão dividida, e na sua estreia para duríssima Manon Fiorot. Olha,
A Tabata Hit aqui, ela tem um casamento que ela vai ter que encurtar. Se ela quiser ficar trocando na distância, pode ser que dê ruim. O meu palpite mais seguro, que eu acho, é a luta chegar até o fim, tá? Eu acredito que no chão pode ser que elas se equivalem e na trocação eu vejo a Ribas com leve vantagem. Cara, muito difícil prever quem vai ganhar. Levaria para o ao vivo essa luta, tá? Levaria para o ao vivo. Acho que a Ribas tem vantagem, tanto de experiência, né? Enfrentou lutadores melhores, ritmo e tal, mas as performances dela não estão tão boas. Ela foi finalizada pela Dern e perdeu para Ana Marrunas. Então, assim, é uma luta que eu levaria para o ao vivo, tá? Mas a operação que faz mais sentido para mim aqui, método de rounds, luta chegar até o fim, over 2,5 rounds, over 1,5 rounds. Vamos pra cima, galera. Próxima luta, Davey Grant versus Demon Blackshear. Cara, o Davey Grant já tem 39 anos, né, meu irmão? Ele tá chegando bem veterano aqui pra essa luta. Vem de vitória contra o Taveiras, onde ele usou muito bem a sua distância. Mas ele pega um casamento muito difícil aqui nessa luta, tá? Porque ele pega um Demon Blackshear que vem de 3 vitórias seguidas. E 3 vitórias, assim... como é que eu posso dizer? Contundentes, né? Sem deixar dúvidas. O Demon Blackshear finalizou 2 lutas e a outra ele ganhou praticamente todos os rounds, né? Suas derrotas foram para caras duros. Farid Bachará, muito bom. Montel Jackson está invicto no UFC. E o Mário Bautista, que, vem de uma performance exuberante contra o Perry Mix, né? Então, o Demon Blackshear é aquele cara que vem demonstrando evoluções nas suas lutas, tá? Cara, o Davey Grant não é de se jogar fora, ele é um cara duro, mas, analisando a luta, o contexto da luta, o Demon Blackshear vindo de 3 vitórias, o cara mais jovem, eu acredito que o Demon Blackshear chega um pouco mais tarimbado. E, além disso tudo, apesar do Davey Grant ser o cara aqui mais velho, o Demon Blackshear tem praticamente o mesmo número de lutas de MMA profissional do que ele. Então, o tempo de octógono ali não tem aquela diferença que a gente podia considerar uma vantagem muito grande para o Davey Grant pela questão da idade. Não, o Demon Blackshear é um cara bem experiente também. Então, de maneira geral, galera, eu acredito que o correto aqui seja se posicionar a favor do Demon Blackshear, mas não vou colocar método nem nada do tipo, não. Respeitando muito o Davey Grant, que é um cara que sempre luta muito bem e quando não ganha, ele vende caro suas derrotas. Mas hoje eu tô com o Demon Blackshear. Próxima luta, Carlos Leal contra Muslim Salikov, galera. Essa luta, eu acredito que o Carlos tá virando um caçador de russo, né? Ele que teve essa luta contra o Fakhretdinov, que foi uma loucura, né? Ele ganhou aquela luta, um garfo, ligeiramente garfo. E aí, casou com o Morono, meu irmão. Ele espancou o Morono no primeiro round, o Carlos Leal, que é um cara que eu gosto bastante. É um cara que veio da PFL, já lutou LFA também. Ele que, tem muita tarimba. Ele é um cara que, assim, muita gente não conhecia, mas ele já tinha lutado, por exemplo, com vários caras da PFL. Sed Bussi, que é uma aberração, um dos caras que não sei como que bate 7-7. Muito duro da PFL, Zawada, Ray Cooper, que são caras que a gente conhece lá da PFL. Então ele chegou no UFC bem, ele chegou credenciado, ele lutava contra os melhores da PFL e foi pro UFC, ainda tem 31 anos, a gente vai ver muito ele ainda. Enfrenta o Salikov com 41 anos de idade, o Salikov bem veterano. Cara, o Salikov não é de se jogar fora, tá? Ele vem de uma vitória muito boa contra o Sankena, que inclusive a gente pegou o Green nessa luta. Ele ainda não lutou esse ano, tá? Mas, cara, eu acredito que o jogo não case aqui pra ele, tá? Eu acredito que o jogo que o Salikov gosta de fazer é exatamente o que o Carlos Leal gosta de fazer também. Então, ambos vão se chocar, vamos dizer assim. O Salikov caça a luta e o Carlos Leal também caça a luta. Então, a chance de ter nocaute aqui é muito grande, tá? Ambos, assim, acredito que vão propor uma luta de kickboxing aí. Vai ser uma luta muito boa de trocação. O Carlos Leal é o cara mais jovem. E assim, se você for ver as lutas do Carlos Leal, meu irmão, ele é um cara muito explosivo. Ele é um cara que chuta bem, ele vai caçando, vai fazendo você andar para trás e recuar. E, cara, eu gosto de maneira geral do Carlos Leal aqui para ganhar. Não tem muito o que falar, não.
O Salikov é um cara que cai para dentro também, né? Vem de 2 vitórias, inclusive, apesar dos seus 41 anos. Então acredito que é uma luta muito bem casada para o Carlos Leal. Acredito que vai colocar ele em patamares maiores aí dentro do UFC. Tô com ele, acredito que ele pode ganhar ou por nocaute ou por decisão. Próxima luta, Bryce Mitchell contra Sage Nurmagomedov, galera. Essa luta que encerra o card preliminar. Vou fazer aqui um contraponto dessa luta, porque tem uma nuance muito boa que a gente não pode deixar de falar. O Bryce Mitchell tá descendo de categoria, né? Bryce Mitchell sempre foi um pena, né? 66. Ele lutava de 66 e ele agora tá lutando de galo, de até 61, né? Ele que vem de derrota aí para o Jean Silva, né? Naquela luta que ele acabou sendo finalizado. Muita gente esperava o nocaute do Jean Silva, inclusive. Cara, o Bryce Mitchell é um cara duro, é um cara que tem vitórias contra caras muito bons, até mesmo antes de entrar no UFC, já ganhou do Shep Mariscal. É um cara que chegou a ter uma sequência aí de pelo menos 5 vitórias no UFC, então a gente tem que respeitar ele. Só perdeu para cara duro, Ilia Topuria, Josh Emmett e Jean Silva. O Sage Nurmagomedov, ele vem de derrota para o Vinicius Lockdog. É um cara que também tem um jogo bastante interessante. Mas o que eu não gosto desse casamento aqui, falando a favor do Sage Nurmagomedov, é que geralmente o Sage gosta de colocar para baixo. E o Bryce Mitchell é um cara que tem um grappling muito bom, tá? É um cara que consegue elevar o nível quando ele vai pro chão. A distância aqui também, apesar de ambos se equivalerem, o Bryce Mitchell é um pouco mais alto. O Bryce Mitchell, como eu disse, está descendo de categoria, então ele é um cara que sempre lutou contra os caras da categoria de cima, né? E isso pode ser que ele tenha uma vantagem física aqui, né? A gente ainda não sabe se ele vai sofrer com corte de peso, coisas nesse sentido, porque é uma situação nova. Então, acredito que ele vai ficar grande para essa categoria, vai ser bacana de ver. Ele é um cara canhoto, né? Ele é um cara que é bom de chão, como eu disse. Então, assim, cara, o Sage Nurmagomedov botando para baixo, a gente pode ver um duelo aqui de sambo contra o wrestling, sabe? Aquela chance muito alta da luta chegar até a decisão. Então assim, eu não me sinto tão confortável em colocar quem vai vencer aqui, porque como eu disse, o Bryce Mitchell pode sofrer com corte de peso, a gente não sabe como ele vai sair nessa mudança de categoria, mas eu acho que essa luta tem uma tendência muito grande de chegar até o fim, tá? Acho que ambos são muito bons de chão, se der ruim na trocação, pode acabar chamando pra guarda e tal, tudo mais, a luta acabar se prolongando. Então eu vejo uma leve vantagem do Bryce Mitchell, acredito que ele já lutou contra caras melhores, né? Como eu disse, ele só perdeu para cara duro, Jean Silva, Josh Emmett e Ilia Topuria, mas eu acredito que a operação que faz mais sentido aqui para mim no primeiro momento, luta chegar até a decisão, over 2,5 rounds, over 1,5 rounds, fechou? Finalizamos o card preliminar, e galera, lembrando, os meus melhores palpites estão no grupo VIP, tá? Lembrando que o último card foi uma forra boa no grupo VIP, mas a gente deixou a desejar um pouco aqui no canal. Por exemplo, eu tinha mandado a vitória do Dustin Poirier. O Poirier começou mal, no segundo round ele melhorou, no terceiro o Max estava um pouquinho melhor, a cotação estava ali em torno de uns 50 e 60, eu mandei lá no grupo VIP, galera, cash out Poirier, posiciona a favor do Max Holloway, comunidade meia, e assim a gente conseguiu evitar um head, um head parcial no Poirier, e pegar o green no Max Holloway. A mesma coisa aconteceu na luta do mexicano, do Zellhuber, que era ligeiramente favorito, a gente estava posicionado a favor dele no pré-live, e ainda assim a gente conseguiu converter a favor do Michael Johnson, pagando ali, mesma coisa ali do cenário que eu disse para vocês anteriormente. Colocando uma unidade de meia a favor do Michael Johnson, evitando parcialmente o head do Zellhuber e pegando o green no Michael Johnson. Então essas operações ao vivo eu não consigo trabalhar aqui no vídeo com vocês, é só vendo a luta de fato, e esses palpites você encontra lá no meu grupo VIP, o link para você adquirir está aqui na descrição ou nos comentários, tá bom? Vamos que vamos, galera, iniciando aqui o card principal, e eu já vou de polêmica, tá? Não vou poupar saliva aqui não, meu irmão. Essa odd do Nikita Krylov favorito, eu não concordo, vou expor meus argumentos, quero saber nos comentários se você concorda ou não, tá? Vamos lá. Primeiramente, o Bodan Guskov vem de 3 vitórias seguidas, é um cara que vem demonstrando evoluções, todas pela via rápida. E aí eu já tenho que deixar sinalizado, olha o cartel do Guskov. Todas as lutas no UFC nunca chegaram ao terceiro round, ele chegou na verdade ao terceiro round apenas uma vez na carreira. Ele tem uma luta aqui em 2016 indo para decisão, mas foi uma luta de 2 rounds, então eu não entendi isso, tá?
Não sei se consideraram aqui um cartel amador, enfim. Mas, cara, fato é que ele vai pra resolver. Então a luta não chegar até o fim é uma tendência muito clara. Ou ele vai pra pegar, ou ele é pego, tá? Esse é o lema do Bodanguskov. Já o Nikita Krylov é um cara que passou por um período de inatividade muito grande, tanto que ele lutou no início desse ano, que ele perdeu pro Dominic Reyes, mas ele estava 2 anos parado, tá? Ele ganhou do Ryan Spann em 2023, então ele ficou 2 anos sem lutar. E aí você fala, pô, velho, mas o cara tava vindo de 3 vitórias. Beleza, ele lutou com o Alexander Gustafsson na luta de aposentadoria. Gustafsson se aposentou. Beleza, ele ganhou do Ozdemir, que não pode jogar fora. E ganhou do Ryan Spann, que já até subiu de categoria, que foi peso pesado, que ganhou recentemente, que a gente pegou green nesses eventos aí pra trás. Mais um ponto que eu acho negativo, falando do Nikita Krylov. Galera, ele lutou em 12 de abril, tá? E aí a gente considera abril, maio, junho, julho. 3 meses, já vai lutar de novo. Será que 3 meses é um período suficiente para recuperar de um nocaute? Que não foi para qualquer nocaute, foi um nocaute forte, um nocaute impactante, Johnny Punch, né? Tomou uma mão e caiu. Cara, eu não sei se esse período de recuperação é o ideal. Eu geralmente esperava mais. Você vê o Max Holloway, foi nocauteado pelo Lia Topuria, só foi lutar agora mesmo. Ficou muito tempo se recuperando e tudo mais. E ele vai enfrentar um cara que é pegador. O Bodanguskov, ele tem a mão pesada e ele busca o nocaute, tá? Vem da equipe da Gore MMA, que tá bem, é a mesma equipe do Walter Walker, tá? Então é uma equipe que os atletas que são da academia vêm demonstrando evoluções, estão demonstrando querer, né, cada vez mais. Então, assim, eu não acho que essa odd do Nikita Krylov seja favorável. Como eu disse, um cara que veio desse período de inatividade, vem de uma luta sofrendo um nocaute muito intenso e, na minha visão, num período pouco, é um período pouco de recuperação, 3 meses. Não sei se seria o ideal. Eu acho que dava para ter esperado mais. Porque, assim, ele tá enfrentando um cara que tem a mão pesada. Para mim, o Bodanguskov tem que fazer essa luta ficar em pé, ele não pode ser levado para baixo, igual ele foi finalizado aqui pro Ozdemir. Então, resumo geral, luta não chegar até o fim é o palpite que eu considero mais lógico, mas vou considerar a zebra aqui, o Bodanguskov, tá bom? Vamos para a próxima luta. Arsu Almabaev contra Ramazan Temirov. O Ramazan Temirov, galera, ele tá aqui, mas ele saiu da luta. Quem vai lutar vai ser o peruano José Ochoa, que é da Chutebox Diego Lima, que vem de vitória, inclusive, contra o Corey Durden, tá? Então, o Ochoa, desconsiderem aqui o Temirov, o Ochoa que vai lutar. O Ochoa pega essa luta em cima da hora, tá? Eu gosto mais do Ochoa. Se fosse essa luta com o camp completo, eu colocaria com certeza o José Ochoa, que é um cara muito agressivo, é um cara que marcha pra frente, tem golpes poderosos, poder nas mãos. O Arsu Almabaev vem de uma luta muito ruim para o Manel Kape, né? Que ele foi cozinhado 3 rounds e foi nocauteado. Antes disso ele vinha de performances boas, assim, de colocar para baixo e tudo mais. Só que assim, galera, essa luta, como o Ochoa tá pegando essa luta em cima da hora, eu não sei como que o Ochoa vai se comportar. Então, assim, é uma luta que fica difícil da gente analisar. Eu acho que o Almabaev ele pode ter vantagem aqui, pegando uma luta com o camp completo, tá? Então é isso que eu tenho a dizer. Eu acho que o Almabaev pode ser que vença, mas eu acho o Ochoa o lutador melhor, tá? Não me sinto confortável de apostar nessa luta nesse cenário. Eu ficaria de fora ou consideraria, sei lá, meia unidade ou colocar no bingo o Almabaev, tá bom? Vou respeitar o Ochoa, que é um moleque muito talentoso. Mesmo que ele perca essa luta, ou até mesmo ganhando, eu acredito que ele vai crescer muito nessa categoria do peso mosca. Sharamagomedov contra Marc-André Barriault. Acho que é a luta mais fácil de se analisar do card. O Barriault é um cara muito lento, um cara que não mexe a cabeça, é um striker, é muito acertado. Vai enfrentar o Sharamagomedov, que é um cara muito habilidoso, é um cara que vem demonstrando evoluções. Tem, assim, muitas variações nos seus golpes. Vem de derrota para o Michael Page, mas não é demérito, né? O Michael Venom Page é um exímio striker.
Então, acredito na vitória do Sharamagomedov, ou por nocaute, ou por decisão. Acho que muito difícil pensar contrariamente a isso, né? Vamos que vamos, galera. Petr Yan contra Marcus McGhee. Uma luta válida pelo peso galo, que a gente vai ver se o McGhee é essa coisa toda mesmo, né? Pra mim, ele tá mordendo um pedaço maior do que a boca dele aguenta, tá? O McGhee é um cara muito interessante porque a gente vê ele sempre saindo muito bem das lutas, né? Ele ganha as lutas e você fala, caramba, esse cara é muito sólido, parece que esse cara não tem brecha no seu jogo. Só que a gente tem que considerar o nível dos adversários, né? Ele ganhou do Jordan Nilsson, que é um cara que, das últimas 5 lutas, 3 derrotas e 1 no contest. Ele vem de vitória contra o GP Buys, que vem de 4 derrotas. E ele vem de vitória contra o Gaston Bolanhos, que é um cara que vem de derrota também. Ganhou do Jonathan Martinez, que não vive uma boa fase desde que lutou com o Aldo, né? Tem essas 2 derrotas aí e tá um pouco inativo, nem lutou esse ano ainda. Então assim, a gente tem que considerar, galera, que ele vai enfrentar o Petr Yan. Esses lutadores aqui, que ele já enfrentou na carreira, não dá o pé do Petr Yan, vamos combinar. E ele, inclusive, no LFA perdeu pro Rafael Mulicha, né? O brasileiro duríssimo aí dos galos. Cara muito bom de grappling, o Mulicha. Cara, o Petr Yan pra mim vence, velho. Eu não sei, eu acho o Petr Yan mais lutador. Eu acho que na hora do vamos ver ali no cage, trocando porrada, o Petr Yan se garante, entendeu? Tem mais poder de variação e tudo mais. Marcus McGhee tem uma mão muito dura, que sim, pode nocautear qualquer um. É grande verdade, ele tem um poder de nocaute muito grande. Mas o Petr Yan é um lutador melhor, né? Então eu vou com o Petr Yan aqui para vencer e acredito que seja o palpite mais claro. Acredito que essa luta tem muita chance de chegar até a decisão, porque são 2 caras extremamente resistentes e rápidos, tá? E o Petr Yan, para mim, ele vence, mas acredito que essa luta tenha pelo menos mais 1,5 rounds, acredito que seja seguro aqui. Luta chegar até a decisão, fica um pouco mais arriscado, mas acredito que faz bastante sentido também. Galera, lembrando, grupo free, tá? 100% gratuito, muito importante que você faça parte. Tem o grupo free do grupo de esportes americanos, que eu criei hoje, que é muito importante que você faça parte. Mas tem também o grupo free Telegram 100% gratuito, aqui na descrição. Te espero lá, meu irmão, muito importante que você faça parte, tá? Siga também nas redes sociais, Instagram, Fabão Tipster, tem o nosso grupo, vamos que vamos pra cima. Luta principal, Robert Whittaker contra Reinier DRD. Cara, eu apostei contra o Reinier DRD na última luta e tomei head e me arrependi, tá? Eu tinha ido a favor do Bonical, acreditando que o Bonical ia colocar pra baixo e fazer valer seu jogo. A gente viu uma defesa de queda muito sólida do DRD, um cara canhoto, grande para essa categoria, um pouco desengonçado em alguma medida. E olha, meu irmão, ele tem uma característica que eu gostei bastante. Ele trabalha muito bem golpes no corpo. Ele é muito preciso em golpes na costela, ali na região hepática. Eu gostei bastante do jogo do DRD. Ele é um cara que vem do One, né? Que não é muito tradicional. Ele tem um cartel de muitas vitórias. Suas únicas derrotas foram pro Malikin, que é um russo, que é uma tora. Ele é até peso pesado, né? O DRD deve ter subido pro peso pesado pra fazer essa luta, ou o Malikin desceu meio pesado, deve ter sido algum peso casado, eu não me lembro. Mas, cara, fato é que ele é um cara que vem num ritmo de luta insano, já vai fazer sua 3ª luta no ano. É um cara bom de chão, tá? Tem 2 finalizações já no UFC. E tá pedindo passagem. O Whittaker vem de uma derrota muito ruim pro Chimaev, que ele perdeu em 3 minutos de luta, que ele, né, perdeu a boca, vamos dizer assim. Antes disso, ele tinha ganhado do Aliskerov e ganhou do Paulo Borrachinha, mas assim, tomou um knockdown, um chute na cabeça rodado ali, que não sei não, se tivesse mais alguns segundos poderia até ter sido nocauteado. Cara, pra mim o Whittaker já teve a chance dele, se é que você me entende. Ele já teve 2 disputas de cinturão, inclusive ambas com o Adesanya. Acabou perdendo. É um cara duro que já ganhou de, sei lá, muitos caras dessa categoria. Sua derrota foram para caras assim duros, né? O Dricus du Plessis é atual campeão, o Israel Adesanya é ex-campeão e o Chimaev, que pra mim vai ser o futuro campeão. Acredito que ele ganhe do du Plessis. É um cara que sempre vende caro suas lutas, né? Um cara muito bom de gás, um cara muito bom de trocação. Vamos ver qual é do DRD, cara. Vou te falar uma coisa, eu vou botar fé no holandês, tá?
Acredito que o DRD tá pedindo passagem aí. Acho que ele em pé consegue trocar e no chão consegue trocar, entendeu? Acho que o Whittaker já teve a chance dele. E o Whittaker é o lutador melhor, só que o DRD tá pedindo passagem, velho. Acredito que o jogo pode ser que case a favor do DRD. Principalmente, assim, o DRD propôs um jogo, principalmente contra o Bonico, de afogar. Eu acredito que isso pode servir muito bem contra o Whittaker, se ele replicar a mesma estratégia, entende? Muito bom, consegue variar o nível, como eu disse, trabalha muitos golpes no corpo. Vou botar fé no holandês, cara, nem que seja meia unidade, tá? Pode ser que eu esteja desrespeitando o Whittaker um pouco aqui, tá? Mas eu vou na surpresa aqui, vou no elemento surpresa, vou no holandês. É uma luta difícil de se analisar, tá, galera? Você tem motivos para acreditar que o Whittaker vai ganhar também, mas eu vou no meu feeling aqui do DRD, que acredito que é um cara que tem mais a render ainda nessa divisão. Fechou, galera? Vamos que vamos. Lembrando, entra no grupo 100% gratuito, tanto dos esportes americanos como também do MMA. MMA Bet aqui em cima, joga a partir de R$5, joga com responsabilidade. Grupo VIP, todos os melhores palpites, método de rounds, vencedor, quem que vai ganhar em qual round, meu irmão, tudo, bingos múltiplas, vamos que vamos, tudo desenhado pra você, você pega em apenas um clique, te espero lá, tamo junto, forte abraço, valeu!